Boa tarde a todos. Obrigado pelo Nathaniel pelo convite, né? Ao Nathaniel pelo convite e obrigado a todos pela presença, né? Pela participação. Então, o tema da minha fala são considerações iniciais sobre a literatura fantástica, né? Então, assim, como eu não sabia qual seria o público, né? Eu pensei numa abordagem assim bastante introdutória sobre o assunto, né, que é a literatura fantástica. Assim, sendo que eu estudei esse assunto, eu comecei a estudar a literatura fantástica a partir da minha pesquisa de mestrado, né, sobre o escritor mineiro Murilo Rubião, que é um contista contemporâneo, né. Ele começou a publicar na década de 40, mais ou menos na época da Clarice Lispector e do Guimarães Rosa, né? Então, esse é o período em que ele surge, né? E ele vai falecer em 1991. Então, a crítica, né, quando ele surgiu, a crítica literária, considerou que ele era uma espécie de do fantástico moderno no Brasil, né? Uma espécie de precursor do fantástico moderno no Brasil. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, né? Claro, a primeira coisa que eu fiz foi ler a obra dele, que não é muito extensa, né? São 32 contos relativamente curtos, né? E depois eu li a crítica, né? Que também não tinha muita coisa, né? Eram muitos artigos, né? E uns 2 livros, assim, e uma constante a, o fato de considerarem que ele era um precursor do fantástico moderno no Brasil. Então, daí que eu comecei a estudar, né, o que vinha a ser, então, a literatura fantástica, né? Mas eu não vou fazer uma abordagem teórica logo de começo, não, né? Assim, se eu estivesse trabalhando com uma sala de aula, eu pediria que todos lessem alguns textos e depois, a partir da leitura desses textos, a gente iria tentar chegar numa ideia a respeito do que vem a ser isso, né? Literatura fantástica, né? Então, como não tem esse recurso, né? Eu pensei no seguinte, em contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu fazia estágio, né? Então, essa história aconteceu em 1998, né? Em 1998, eu fazia estágio numa escola chamada Barão Geraldo de Resende, que fica num bairro de Campinas. É um distrito de Campinas que é Barão Geraldo, né? Eu fazia licenciatura em letras na Unicamp, né? E fazia o estágio na escola, como todos os alunos de licenciatura fazem, né? Só que eu escrevi um projeto de iniciação científica propondo, né, desenvolver um trabalho dentro da escola que era a produção de um jornal escolar, né? Então, o meu estágio consistia nisso, na produção desse jornal escolar dentro dessa escola, com a participação de alunos, professores, até a diretora gostava de aparecer no jornal, né? Então, naquela época, o jornal impresso, né, ele era bastante eficiente, né? Ele dava conta, assim, de ter uma boa repercussão, né? Então, o jornal era impresso, né? E, bom, essa história que aconteceu comigo é uma história bastante estranha, assim, até hoje, quando eu lembro do que aconteceu, eu fico bastante intrigado, né? Eu nunca consigo entender exatamente o que aconteceu de fato, né? E, mas daí eu vou contar para vocês e vocês, assim, depois a gente conversa, né? Mas o caso é assim, que esse jornal, ele era produzido por mim com a ajuda de um amigo meu, né?
Então, a gente ia nas escolas e produzia os textos com os alunos, ou os professores produziam os textos com a participação dos seus alunos, né? E depois, quando os textos estavam já selecionados, escritos selecionados, né? Tinha uma parte do trabalho que era bastante demorada, né? Que era a diagramação, né? A produção gráfica do jornal. E especialmente para isso, eu contava com a participação de um colega meu, que também era estagiário, né? Então, o estágio dele era me ajudar na produção desse jornal, né? Especialmente na parte gráfica, né? Então, lembrando para vocês que a gente está falando de 1998, né? Então, em 1998, era muito difícil que nós, estudantes, né, tivéssemos computador em casa, por exemplo, né? Alguns tinham, né? Mas muitos não tinham, né? Então, era muito importante a existência de um laboratório de informática, né, na faculdade. E esse laboratório de informática, ele vivia cheio, muito cheio, porque tudo quanto é trabalho que a gente tinha, por exemplo, né, tinha que ir para o laboratório de informática, né? Então, imaginem isso, um instituto, né, com várias turmas de alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, todos tendo que usar um laboratório de informática que tinha lá, no máximo, né, uns 20 computadores, né? Então, para resolver esse problema, existia uma forma de usar o laboratório de informática em outros horários, né? Então, tinha o horário comercial, né, vamos dizer assim, em que havia um técnico ali, né, dando suporte e tal, e tinha o horário alternativo, né, que funcionava da seguinte maneira: a gente chegava numa sala ali, que era o almoxarifado, né, levava um documento, né, muitas vezes a carteirinha de estudante ou um documento de identificação, né, deixava o documento lá e recebia uma chave e um cartão de acesso, né? Esse cartão ele tinha sabe, igual cartão de banco antigo que passa assim, magnético, né? Então, para entrar, isso servia para quê? Para entrar no laboratório de informática em qualquer horário, né? Então, através desse sistema, era um portão, né? No portão a gente passava o cartão e daí o portão abria. E o portão registrava quem é que estava passando o cartão em que hora. E daí tinha uma chave para entrar no prédio e uma chave para entrar na sala de informática, né? Então, o laboratório, ele funcionava num prédio de vários andares, né? Sendo que no andar térreo funcionava o SEDAI, que é o Centro de Documentação Alexandre Eulálio, né? Então, esse centro de documentação é um centro muito importante lá no Instituto de Estudos da Linguagem, né, da Unicamp, né, que tem um acervo muito valioso, né, de alguns escritores, como a Hilda Hilst e o Oswald de Andrade. Então, assim, esse acervo é extremamente precioso e então o centro de documentação, o SEDAI, ele ficava trancado e não tinha acesso aos alunos, a não ser no horário de funcionamento normal, né? Ou seja, com a presença de funcionários, né? E, bom, então a gente podia entrar no prédio, a gente podia entrar na sala de informática, usar a sala de informática e os banheiros, né? Era o único acesso que a gente tinha lá dentro do prédio. Então, outros laboratórios podiam ser acessados pelos professores, né, que cuidavam de cada laboratório, ou por seus orientandos, enfim. Podia ter alguma circulação ali no prédio, fora do horário comercial, né,
mas era muito difícil que tivesse muita gente no prédio à noite, por exemplo, né? Então, esse trabalho que a gente fazia, eu e o Wellington, né? Ele era muito demorado, né? A gente levava, assim, o final de semana inteiro para produzir esse jornalzinho, né? Então, ia lá com... Naquela época era disquete, né? Só para vocês terem uma ideia. A gente ia lá com os disquetes, com as fotos e os textos, né? E produzia todo o jornal nos computadores do laboratório, né? E a gente começava essa produção do jornal, a parte gráfica, né? A gente começava na sexta-feira à noite e a gente só ia no domingo, às vezes à noite, né? E então muitas vezes a gente varava a madrugada lá dentro, né? Daí às vezes saía para comer alguma coisa, voltava e ficava assim, né? Era um trabalho bastante demorado, né? Bom, daí voltando à questão do Centro de Documentação Alexandre Eulálio, né? Ele chamava o nome desse centro de documentação, SEDAI, né? É de um professor, um ex-professor da Unicamp, né? Chamado Alexandre Eulálio, que faleceu em 1988, né? Ou seja, ele já tinha falecido há 10 anos na época dessa história que eu estou contando para vocês, né? Bom, daí num determinado final de semana, chegou o momento de fechamento do jornal, né? E eu e o Wellington fomos lá na sexta-feira à noite. Então a gente passa o cartão, né, no portão, a gente abre a chave, a matemática e começa a trabalhar ali como era de costume, né? E tava só eu e ele ali na sala e mais ninguém no prédio. Mas de vez em quando aparecia um ou outro, mas assim, a partir de um determinado horário era muito raro ter gente circulando. Mas nesse dia chegou um homem, né? E começou a usar um dos outros computadores ali perto da gente, né? Ficou um tempo e deixou um material, né, em cima da mesa e saiu. Daí, bom, beleza, isso era muito comum acontecer, né? Assim como a gente fazia, outros também faziam, né? E daí a gente falou, bom, tudo bem, né? Então a gente trabalhou na sexta-feira à noite. Quando a gente estava saindo, o material do cara estava lá ainda. Mas, bom, beleza, ele podia voltar a hora que ele quisesse, né? A gente costumava trabalhar até alta hora da madrugada, né? Tipo, 2 da manhã, 2 da madrugada, 3 da madrugada. Enquanto tivesse pique, a gente ia trabalhando. Daí, no sábado, né? Era não sei que hora da madrugada, a gente vai sair do laboratório, tá lá o material do homem, né? Que a gente nem viu direito quem era, né? Porque estava concentrado no trabalho e resolveu ir embora. Daí tá, a gente ia de bicicleta, né? Morava lá perto, né? Bicicleta naqueles estacionamentos de bicicleta, né? Que é tipo uma grade assim. Prendia a bicicleta com cadeado, né? Então depois que a gente terminou, a gente tirou lá, soltou os cadeados e foi embora. Daí no sábado, continuamos o trabalho. Logo que a gente chegou, quando a gente estava saindo, quando a gente estava destravando as bicicletas, a gente viu, né, pela janela, a luz do laboratório de informática acesa, né, e um vulto ali dentro. Ou seja, o cara que tinha deixado o material, ele realmente ele continuava trabalhando, ele voltou lá, né? Foi o que a gente pensou. Daí beleza. Daí no sábado de manhã a gente volta e tá lá o material ainda, né? O mesmo material, exatamente na mesma mesa e na mesma posição. Daí, bom, a gente não tem nada com isso, né? Temos muito trabalho pela frente, retomamos lá o trabalho. Daí, bom, para almoçar, almoça, volta, o material tá lá. À tarde faz uma pausa, tal, à noite volta, o material tá lá. Daí, de novo, no sábado à noite,
o material estava lá, né? E a gente saiu do mesmo jeito, né? E apagou as luzes e tal, trancou a porta, né? Daí, quando a gente está destravando as bicicletas de novo, a gente olha para o prédio, né? Tá lá a sala de informática com a luz acesa e um vulto passando, da mesma maneira. Bom, daí a gente começa a ficar intrigado, né? Mas tudo bem, né? Daí no domingo, de novo, a gente volta, o material está exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, né? E a gente fica bastante encucado com a história, mas continua trabalhando e tal. Daí chega no domingo à noite, né? A gente pensa assim, bom, é melhor, né? É melhor a gente levar esse material para a sessão de achados e perdidos, né? Porque vai que a pessoa esqueceu aí, né? Uma vez que está na mesma posição, na mesma mesa, na mesma posição, desde sexta-feira à noite, né? Então, vai que é uma coisa importante, a pessoa esqueceu e depois ela vai procurar, né? Vai dar falta, né? Pode ter consequências muito ruins para essa pessoa, né? Então, a gente pegou o material, né? E daí, saindo do prédio, no primeiro andar, que é onde funciona o centro de documentação, a gente ouve um barulho lá dentro. O que é muito estranho, né? Porque o SEDAI, como eu falei para vocês, ele não tinha acesso para os alunos, mesmo com a chave, né? Então, era muito raro que algum funcionário ou professor estivesse no domingo à noite lá, né? De qualquer maneira, ouvindo aquele barulho, o Wellington falou em voz alta, né? Olha, a gente está levando o material, a gente vai levar aquele material para o setor de achados e perdidos na segunda-feira. Daí, quando o Wellington fala isso, fala em voz alta o suficiente para que, se tivesse alguém de fato dentro desse centro de documentação, a pessoa ouvisse, né? E até pudesse responder caso a pessoa tivesse deixado o material lá e fosse voltar, né? Daí a gente ouve simplesmente uma gargalhada sinistra, medonha, assim, de arrepiar, né? E um barulho de móveis caindo, né? De móveis lá dentro caindo. Daí, assim, embora a gente assim estivesse, né, assim, na companhia do outro, né, e não quisesse demonstrar medo, nessa hora não teve como fingir que a gente estava tranquilo, né? A gente olhou um para a cara do outro, trancou o portão ali e saiu fora, né? E o mais rápido possível, tentando destravar as bicicletas para sair de lá o mais rápido possível. Daí, de novo, a gente olha para a janela do prédio e a janela do laboratório de informática, da mesma maneira, com a luz acesa e o vulto passando ali. Bom, até hoje, quando eu conto essa história, eu volto até a sensação estranha daquele momento, né? Mas a gente foi, domingo à noite, tinha terminado o trabalho, né? Fomos tomar uma cerveja para dar uma relaxada, tentar espairecer, né? E segunda-feira, o Wellington foi para a gráfica, né? Foi para a gráfica levando os disquetes lá para o jornal começar o processo de impressão, né? E eu fiquei incumbido de levar o material para o setor de achados e perdidos, que por acaso ficava na biblioteca, né? Um outro prédio ali. Daí eu chego lá na biblioteca com esse material, né? Que eram uns livros assim bastante antigos, né? Uns 3 livros com aquela encadernação bastante antiga, né? As páginas bem amareladas, né? Eu chego com esse material lá na biblioteca e encontro uma funcionária chamada Bel, né? Que era bastante conhecida, a Isabel. E daí a Bel olha para mim e ela fala, olha, Fábio, esse material não é circulante, não pode ser de nenhum aluno, né? Porque é um material que ele não pode ser emprestado, né? Esse material é do SEDAI, ele falou.
ela me falou, né? Daí eu falei, putz, e agora, né? O que eu faço, né? Porque esse material do SEDAI é o tipo de coisa que não tem valor. O valor não é estimável, né? Porque é um documento, como se fosse um documento de museu, né? Então ela falou assim, vai lá no SEDAI e procura um funcionário chamado Seu Antônio. Eu falei, bom, tá bom, né? Eu não conhecia o Seu Antônio, mas chego lá no SEDAI, procuro o Seu Antônio, né? E o Seu Antônio era um senhor bastante alto, meio calvo, que usava um terno, assim, vestido de um modo bastante elegante, né? Uma coisa meio fora de época, assim, né? Mesmo naquela época, ninguém se vestia assim, ainda mais num instituto de ciências humanas, né? De Instituto de Estudos da Linguagem, né? Daí ele tá mal-humorado, ele nem quer ouvir muito a minha história e me dá um documento para eu assinar, né? Só que quando eu olho para o documento falava assim que eu tinha pego o material emprestado com a autorização dele e que eu estava devolvendo. Só que, bom, eu não vou me comprometer, né, me responsabilizar por um tipo de coisa desse tipo, né? Eu olho para eles e penso em questionar. Só que o cara ele tá com uma expressão assim tão, assim, é estranho o que eu vou dizer, mas eu olhei para a cara dele, parecia que ele estava com uma expressão de cadáver, assim, sabe? E eu fiquei com tanto medo, eu falei, não, é melhor eu assinar logo esse troço e sair fora, né? Daí eu assinei e saí, mas cada vez mais encucado com essa história, né? Daí no dia seguinte, eu vou procurar a Bel para conversar com ela, né? Falar, olha, Bel, aconteceu isso, né? Mas, na verdade, eu não peguei esse material, né? Só que nesse dia seguinte, era uma terça-feira, né? Eu não encontro a Bel. A Bel não estava lá. Daí procura a Bel, bom, ninguém sabe da Bel, até que uma outra funcionária, chamada Lloyd, me atende e fala, Fábio, não é possível que você tenha conversado com a Bel ontem, porque a Bel está em licença de saúde já faz alguns dias, né? Daí eu falo, bom, mas o que aconteceu de fato então, né? Assim, não é possível que eu esteja ficando louco, né? Porque o Wellington também viu, né, esse material, né? Daí eu volto lá para o SEDAI para ver se eu encontro, assim, apesar de estar morrendo de medo, né? Eu queria deixar a história às claras, né? Para não ter nenhuma consequência comprometedora para mim, né? Daí eu entro lá no SEDAI, procuro o seu Antônio, ninguém conhecia o seu Antônio. Ninguém nunca tinha ouvido falar em seu Antônio. Eu pensei, putz, que eu faço, né? E se der algum problema depois, né? Daí eu falei pro Wellington. Falei, olha, Wellington, eu não quero ter que me responsabilizar por isso, né? Sozinho, né? E o Wellington, ele ria, meio desconversava, assim, como se, deixa pra lá, né? Tipo, não vai acontecer nada, não, né? Daí tá, apesar de estar muito preocupado, eu tento, na medida do possível, né? Deixar essa história pra lá, né? Só que depois de alguns meses, no próprio SEDAI, né? Eu vi uma foto do Alexandre Eulálio, né? E essa foto era exatamente como vi esse funcionário seu Antônio, né? Daí, bom, era um homem alto, ligeiramente calvo, vestido de terno, gravata, né? E eu fiquei assim, muito apavorado quando eu vi, só que, né, assim, ninguém nunca me levou a sério, né? Até hoje eu não sei dizer o que aconteceu, né? Não teve nenhum desdobramento assim muito grave, mas é uma coisa que
para mim, até hoje, está mal resolvida, né? Eu não consigo explicar e nem entender, né? Assim, de qualquer maneira, algumas vezes, assim, quando eu vou falar de literatura fantástica, né? Eu aproveito essa história que aconteceu comigo, né? Para começar a discussão a respeito, né? Então, tendo como história para vocês, eu não sei o quanto que cada um conseguiu acompanhar, né? Mas eu quero saber de vocês se vocês acham que essa história é fantástica. Em que aspecto é fantástica? Ou por que ela é fantástica se ela é fantástica? Certo? Então, a partir de agora, qualquer um que quiser falar pode abrir o microfone, né? Porque a apresentação vai ser interativa, né? Tudo bem? Sobrenatural, o Haroldo está dizendo. Tá, mais alguém tem algum comentário, algum palpite para dizer assim se essa história é fantástica ou não? Por quê? Pode falar, pode comentar no chat. Adriano Bressan. Ainda que uma ficção contém elementos irreais. Bom, mas aqui você tá, na verdade, uma ficção é irreal, né? Então toda ficção é irreal, né? É um pouco contraditório isso, né? Que você está falando. Mas bom, é, E professor, fala, é o Haroldo. fala, Haroldo. Essa questão, né, desse, desse episódio que o senhor passou com mais pessoas, né? Sim. Só que nós não estamos acostumados a vivenciar tal fatos, né? E quando contado assim, a gente fica na dúvida, né? Se é verdade ou não. Aham, Através do conhecimento que a gente tem da pessoa, como o senhor, o contato que eu tenho, eu acredito que o aham, senhor tenha passado por essa experiência, né? Uma coisa típica, né? Que eu falo assim, acontece com pouquíssimas pessoas. aham. Eu acredito que seja uma parte de uma realidade, devido ao fato e a convivência que eu tenho com o senhor e saber que o senhor, acho que o senhor não ia inventar uma história dessa assim, né? Só se for uma pegadinha mesmo. Penso eu, né? Porque eu Tá, acredito ó, nessas histórias até, que, né? Os antigos contavam muito, né? tá. Então, Agora, aham, Professor, sim. eu comentei ali em cima, falei ainda que uma ficção contém elementos irreais. Eu acho que eu quis dizer assim, é uma mentira dentro da mentira. Então, seria um desdobramento. Eu tenho uma história de ficção, que é uma história de mentira, e aí dentro dessa história de mentirinha, ele tem uns desdobramentos das normas da realidade. Então, Entendi, algumas coisas que entendi. não são facilmente explicáveis. Aham, tá. Ó, então, eu vou tentar comentar a partir disso que vocês todos estão falando, né? O Haroldo falou assim, bom, eu conhecendo o senhor, acho que o senhor não mentiria, né? A não ser que seja uma pegadinha. E também falou, bom, esse tipo de coisa pode acontecer, né? E aqui o Lucas falou, parece história espírita, né? E o falou, bom, é uma história e tem um outro acontecimento dentro dessa história que rompe com as normas da realidade dessa história externa, né? Mais ou menos isso, né? E aqui. Esse que daria um filme, professor, mas considero uma história fantástica assim pelos componentes existentes, né? Então, eu acho que pegando
pegando o conjunto das coisas que foram ditas, dá para a gente começar a definir o que é o fantástico, né? Então, uma das coisas é a seguinte: não basta que tenha elemento sobrenatural para que a história seja fantástica, né? Não basta que tenha o sobrenatural. Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa história como Harry Potter, né? Tem um monte de acontecimentos ali que fogem, né, as leis da natureza, né? Como a gente conhece, as leis que a gente conhece da natureza, né? Mas isso não é fantástico, né? Ou seja, isso é um outro gênero que chama maravilhoso. E não é fantástico por quê? Ou melhor, é maravilhoso porque a gente já espera que esse tipo de coisa aconteça nessas histórias, né? Então, as histórias como Harry Potter, né, faz parte delas que tem um monte de acontecimentos mágicos, né? Eles são mágicos, eles estão numa escola de magia, né? Agora, numa história como essa que eu contei, que eu estou dizendo que aconteceu comigo, né? Então, vocês imaginam que, bom, se aconteceu com ele, aconteceu nesse mundo que a gente conhece, né? Então, nesse mundo que a gente conhece, não é normal que esse tipo de evento ocorra, né? Ou, se esse tipo de evento ocorrer, ele gera alguma reação de espanto ou dúvida, no mínimo, né? A não ser que a pessoa seja espírita, como o Lucas respondeu, né? Então, é verdade. Se a pessoa acredita na ocorrência de eventos sobrenaturais, né? Acredita assim com tranquilidade, como por exemplo, um espírita não só acredita na ocorrência de eventos sobrenaturais, mas baseia a sua fé nesses eventos, né? Baseia a sua fé na possibilidade de comunicação nossa com os seres desencarnados, que é esse o termo até que eles usam, né? Então, o fantástico, o fantástico tradicional na definição clássica, né, de fantástico, é isso que eu falei para vocês, né? Num mundo como o nosso, que não tem assim, não tem fadas, duendes, não tem dragões, né? E as leis da física, as leis da natureza são como a gente conhece, né? Acontece algum evento e esse evento ele parece sobrenatural, né? E a reação dos personagens, né, é de dúvida sobre a natureza disso. É sobrenatural mesmo ou não? Né? Então, outra coisa assim, o fato do Haroldo ter colocado em questão, bom, eu conheço o professor Fábio, né? Ele não iria uma coisa dessa, né? A não ser que seja uma pegadinha, né? Então, também faz parte, né? Fala, Adriano, pode falar. Professor, você está falando, estou pensando em algumas obras. Eu acho que na década de 70 a gente teve Saramandaia, que passou na Rede Globo, que fazia parte de um movimento que eles chamavam de realismo fantástico. Então, pensando agora com o senhor falando, eu estou assim, a gente tem o Gabriel Garcia Marques, que é gênio na narração do realismo fantástico, pelo menos foi assim que eu li que eles classificavam alguma vez. E aí tem alguns filmes recentes que justamente isso, a forma como a história é narrada, ela parece mentira, mas ela é imaginativa, ela não é mentirosa. E aí eu penso em alguns filmes recentes, tem um que chama Peixe Grande, histórias e suas histórias maravilhosas, não sei se o senhor já viu, que tem alguns atores famosos, que ele conta uma série de histórias, ele era um contador de histórias. E aí todo mundo acha que é mentira, e tem um acontecimento no final, e todas as histórias dele visitam esse acontecimento ao final. Eu não vou contar o que é para não dar spoiler, porque o filme é legal pra caramba. Tá? Então a gente percebe que não era mentira, era imaginação. E aí eu lembro até do Manuel de Barros que fala, né?
pro poeta, 10% só é mentira, 90% é imaginação. E aí tem um mais recente, que é As Aventuras de Pi. Eu acho que se enquadra muito bem no que o senhor está falando. Ele vivencia o naufrágio, ele vivencia estar no barco, só que ele dá uma outra história que ele está contando. E ela parece sobrenatural, ela parece mentirosa, mas ela não é. Ela está fantasiada ali de uma história mentirosa. É esse o caminho do fantástico? Então, sim, até certo ponto, né? Porque existem vários outros modos narrativos ou gêneros, né? Que se confundem com o fantástico, e essa que é a questão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Gabriel Garcia Marques, é um pouco diferente do que eu estou falando. Por quê, né? Porque o número de eventos que podem ser considerados sobrenaturais é maior, é uma variedade maior de eventos, né? E a maneira como eles se combinam com outros eventos que são naturais é diferente, é uma maneira mais harmônica, né? Então, por exemplo, nos 100 Anos de Solidão, eu sempre cito os mesmos exemplos porque faz tempo que eu li, eu preciso reler, né? Mas tem uma cena que foi muito marcante para mim, que é assim, naquele vilarejo de Macondo, tá chegando uma barra de gelo, né? Mas a maneira como essa barra de gelo é descrita é uma maneira que faz com que a gente pareça estar diante de algo completamente extraordinário, né? Então, extraordinário é um nome interessante para a gente pensar no sobrenatural, né? Extraordinário está fora da ordem, né? Mas a gente sabe que uma barra de gelo não é sobrenatural, né? Agora, se a gente imaginar assim, bom, é um vilarejo de muitos, né, muitas décadas atrás, onde não houvesse energia elétrica, por exemplo, seria assim uma barra de gelo. As pessoas não poderiam confundir com algo de fato sobrenatural, né? Um vilarejo na América Latina, né? Bom, pode ser, né? Porque nunca viu, né? É algo completamente fora do comum, né? Ou seja, não está dentro das leis da natureza que aquelas pessoas conhecem, né? Por outro lado, na mesma história, né, 100 Anos de Solidão, tem uma cena que a mulher ela tá estendendo roupa no varal, né? E daí, de repente, começa a ventar. E começa a ventar muito forte, né? Bom, daí a roupa sai voando, não sei o quê, e a mulher sai voando, né? Bom, é sobrenatural? Assim, até certo ponto, a pessoa voar é sobrenatural, né? Mas a gente viu outro dia aí na ventania que teve aqui em Campo Grande que a mulher quase saiu voando, né? Tiveram que segurar ela para não sair voando, né? Então, a maneira como o Gabriel Garcia Marques, a gente não considera realismo fantástico, a gente considera realismo maravilhoso, né? Então, o maravilhoso seria um gênero que é vizinho do fantástico, só que a diferença é que no fantástico os eventos sobrenaturais ou com aparência de sobrenatural, eles causam uma reação de dúvida ou de estranheza, né? Essa reação de dúvida ou estranheza, ela pode estar nos personagens e no narrador, né? Mas ela acaba afetando o leitor, né? E no realismo maravilhoso, as coisas vão se combinando como se fosse de uma maneira mais harmônica, né? Certo? Então, daí você citou outros exemplos, né? Eu posso citar um outro exemplo tipo de história que para a definição mais clássica do fantástico, é uma história vizinha também do fantástico, que o Todorov, né, Tzvetan Todorov, que é um estruturalista, né, ele era estruturalista, né, búlgaro, ele vai chamar de estranho. Então, uma típica história estranha
é uma história policial, assim. Então, eu penso no Edgar Allan Poe, Os Crimes da Rua Morgue. Não sei se todos leram, alguns leram porque tem alguns ex-alunos meus aqui de literatura norte-americana, né? Mas quem não tiver lido, basicamente assim, é uma história policial. Ou seja, tem algum mistério, algum crime para ser desvendado, né? Então, os personagens principais ali, né, começam a investigar o crime. E o crime é tão horrendo, né? Ele foi cometido de uma forma tão sanguinária e o assassino tinha uma força tão grande, tão sobrenatural, né? E tem vários outros elementos que vão levando a gente a acreditar que não é possível, né? Que algo que seja algo natural. Tudo leva a crer que tem algo assim, bom, é sobrenatural mesmo o nome, né? Não tem assim, de outro mundo, vamos dizer assim, né? Mas no final se revela que não, né? Então, o, o exemplo que todo mundo conhece com certeza, ou 99% acho que conhece, né? É as histórias do Scooby-Doo, né? Só que a história do Scooby-Doo a gente já sabe que vai terminar desvendando os criminosos que estão tentando se passar por fantasmas, né? Ou coisa assim, né? Mas a história, o estranho, existe essa dúvida. O que aconteceu foi sobrenatural ou não? Num mundo natural como o nosso. Daí depois se revela que era natural, foi só uma ilusão dos sentidos, ou um efeito de droga, ou o cara sonhou, etc, etc, sabe? Esse é o estranho, né? Então, o fantástico, ele está entre os dois, porque nunca se resolve o que de fato aconteceu, se foi sobrenatural ou não. Tudo bem, Adriano? Bom, você citou vários outros exemplos, né? E sim, assim, as narrativas, seja de filme, de série, e as literárias, né? Elas trabalham muito com essas nuances. Então, assim, é, essa história que eu contei, eu tentei enquadrar ela no fantástico do modo mais clássico possível, né? Só que existem muitas histórias com muitas nuances, né? Então, por exemplo, essa teoria que eu tô assim apresentando de início para vocês, que é a do Todorov, né? Ela funciona até o final do século XIX, né? E por quê? Porque até o final do século XIX, os escritores até aceitavam que seria possível algum dia a gente descrever a nossa realidade de uma maneira fiel, né? A partir, inclusive, ou de acordo, inclusive, com pressupostos científicos, por exemplo, né? Então, alguns escritores chegaram a propor, né, escritores franceses do realismo, naturalismo, chegaram a propor que um romance literário pudesse funcionar como um experimento científico, né? O que hoje em dia é completamente inconcebível, né? Então, a partir da virada do século XIX para o XX, né, a gente tem vários acontecimentos, né, que vão nos fazendo aceitar cada vez mais, né, que é impossível, inclusive, a gente conceber uma realidade que seja retratada de maneira fiel, seja pela literatura ou pelo cinema ou de qualquer outra forma narrativa, né? Até compreender a realidade. Não existe uma realidade absoluta, né? Uma realidade que seja independente de um ponto de vista. Então, a própria realidade que deveria estar de fundo
para gerar o efeito fantástico em contraste com esse acontecimento extraordinário, ela já não é mais concebível, né? Então, de acordo com o Todorov, começa a surgir um outro tipo de narrativa, que elementos sobrenaturais, né? Então, o Todorov ele vai citar uma narrativa que é fundamental, né, para a literatura do século XX, né, que é a metamorfose do Kafka, né? Então ele vai citar essa narrativa mostrando como ela rompe com tudo o que tinha sido feito até então, né? A partir desses mesmos, assim, pensando nessa narrativa a partir desses mesmos critérios, né? Então, assim, como que começa a metamorfose? Começa assim, logo no primeiro parágrafo, né? Quando certa manhã acordei de sonhos intranquilos. Não, desculpa, é o Gregor Samsa, né? O narrador é um narrador em terceira pessoa, né? Quando Gregor Samsa, certa manhã, acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se transformado num inseto monstruoso, né? Começa assim. Então, nem se estabeleceu ainda esse realismo da narrativa, e o narrador já joga o acontecimento sobrenatural, mas não é um acontecimento sobrenatural que eu vi um vulto que parece uma pessoa morta na minha casa à meia-noite, sendo que eu moro sozinho. Não é isso. É o cara apareceu transformado num inseto monstruoso, né? Ou seja, é algo que é completamente absurdo, né? Ele chuta o balde mesmo. Só que, por incrível que pareça, vai se estabelecendo o realismo logo depois, e é um realismo muito rasteiro, né? Por quê? Porque o Gregor Samsa, ele começa a ter uma descrição desse inseto monstruoso em detalhes, aquelas perninhas ali, né? Ele tentando se virar. A primeira coisa é a dificuldade que ele tem para tentar se virar, e ele está preocupado em quê? Em ir para o trabalho, né? Ele está preocupado em ir para o trabalho. Então, é aquele realismo mais rasteiro possível, né? Que se estabelece logo depois. E o mais espantoso nessa narrativa não é o fato do protagonista ter se transformado num inseto monstruoso, mas é o fato de ele se preocupar em cumprir a função dele como caixeiro viajante, né? Vendedor. Ele viajava de trem vendendo e obedecer lá as exigências da empresa dele, né? Certo? Então, de acordo com o Todorov, a partir daí, e tem uma outra coisa que é muito importante também para a gente pensar nessa mudança, né, do século XIX para o XX, que é a psicanálise, né? Então, a partir do momento que o ser humano aceita, né, ou percebe, né, que dentro da própria consciência humana tem algo muito menos acessível, muito mais misterioso do que ele imaginava, né? Então, o conhecimento da realidade, como até então era concebido, né, ele já está abalado, né? Então, por isso, se misturam vários outros modos narrativos, né, ou outros traços narrativos, outras características, né, que colocam o realismo em xeque, né? Então, o Todorov vai dizer, porque o realismo está em xeque, o fantástico não é mais possível. Só que outros teóricos do fantástico vão falar, não, não é bem assim, né? Porque existem escritores como o Julio Cortázar, ou o Jorge Luis Borges, né? Dentre muitos outros, né? Que continuam criando histórias fantásticas, né? Só que o fantástico já não é exatamente igual, ele já não funciona da mesma maneira, né? Mas, bom, eu estou falando para caramba, né? Eu falei que eu ia fazer uma coisa mais interativa.
Mais alguém quer falar, quer comentar, quer perguntar? O Adriano... Ah, peraí. Estou falando da lista de presentes, né? O Adriano citou também a história de Pi, né? Um livro... Fernando está falando eu, você está falando da lista ou você quer fazer alguma pergunta? Não, depois do Adriano, professor, eu queria perguntar um negócio. Não, Não é da não. lista, não. Pode perguntar, Fernando. Não quero atrapalhar a colocação do Adriano, não, professor. Não, é que o Adriano comentou várias coisas e como ninguém estava falando nada, eu ia aproveitar uma das coisas que ele comentou, né? Professor, desculpa a colocação, mas, assim, eu, quando li alguns textos do Érico Veríssimo, não tem a ver, talvez, mas tenha, desculpa, mas o sentimento, né? Aí são que me pareciam coisas assim, né? O senhor usou uma palavra que eu achei muito bonita agora, maravilhosa, né? Ou maravilhoso, né? Parecia uma Aham. literatura fantástica que eu não, porque, por exemplo, eu li há muito tempo, mas ficou na minha cabeça os contos de Tibicuera, Sei. por exemplo, né? Que ele aparece em lugares. E aqui na época, depois, quando eu li os 100 anos de solidão, não é que me vinha igual, mas criava uma conexão, né? Parecia, não sei. É isso. Sim, sim. O realismo maravilhoso, né? Ele vai acontecer na América Latina, né? Mas também, assim, o que é de fato, o que está por trás, né, do realismo maravilhoso? Está por trás a combinação de duas culturas, né? Uma cultura mais cientificista, racionalista, né? E uma cultura mais ligada à natureza ou às crenças em deuses, né? Em fenômenos que a gente chama de sobrenaturais, né? Mas tem a ver com concepções religiosas, né? Então, quando essa combinação se dá de uma forma mais harmônica, é que a gente chama de realismo maravilhoso, né? Quando existe uma tensão maior, é o fantástico, né? Então, eu posso citar, por exemplo, alguns contos do Guimarães Rosa, né? Alguns contos do Guimarães Rosa, como os personagens são tipos, às vezes, né? São tipos mais populares, então eles podem combinar duas formas de conceber o mundo de uma maneira mais harmônica, né? Então, por exemplo, o Guimarães Rosa tem um livro chamado Primeiras Histórias, né? E ali tem um conto chamado A Menina de Lá, né? A maneira como aquele conto combina as duas possibilidades de interpretação, né? Ou uma interpretação que aceite o sobrenatural ou outra que não aceite, é de uma forma menos conflituosa do que acontece quando o personagem é alguém da cultura letrada ou racionalista, vamos dizer assim, certo? Então, a questão depende sempre de como as coisas são combinadas, né? Certo? Ó, o tempo está acabando, tem 5 minutos, né? Eu quero deixar um convite para vocês, que assim, o assunto é bastante extenso, é bastante amplo, né? Então, para eu falar sobre tudo, aliás, eu estou dedicando a minha vida para entender, né, todas essas nuances, toda essa variedade, né? Então, seria mais impossível ainda explicar no intervalo de 1 hora, né? Então, eu estou deixando um link aqui, ó, de um canal que é do meu projeto de extensão, o NAFTA. O NAFTA é Narrativas Fantásticas e Temas Afins. Então, nesse projeto, a gente lê algum texto narrativo, alguns textos teóricos, e vai discutindo essas diferentes nuances, né?
E daí vocês podem dar uma fuçada lá e esse ano ainda vai ter um evento, vai ter um encontro do projeto, né? Com um escritor chamado Joca Reyners Terron, e a obra dele se chama A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. E então a gente vai ter esse evento com a participação dele, né? Então, geralmente o link eu deixo disponível nas redes sociais, né? No YouTube e o Instagram, né? Ou se vocês quiserem, vocês podem me mandar, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail. Eu estou deixando o meu e-mail aqui, ó. E daí para ter continuidade, né? De vocês, de quem tiver interesse, para poder ter continuidade nessa conversa aí. Tá bom?